Então, continuando, tá? Agora eu vou falar a parte de, mais especificamente, então, dos delineamentos, né? Então, o delineamento é a forma, né, como a gente vai distribuir os tratamentos, né? O que é um tratamento? É cada um dos níveis de um fator. Que eu vou distribuir esses tratamentos no meu ensaio, no meu experimento, né? Como que eu vou fazer para medir, né? Para obter minha variável resposta, né? Para ter um melhor, digamos assim, uma melhor análise, né? Lembrando que eu quero sempre o quê? O delineamento, né? A gente sempre quer no delineamento é minimizar os efeitos das variações que ocorrem no ambiente, né? E que na verdade não tem a ver necessariamente. Sempre quero minimizar essas variações extras, né? Eu quero sempre minimizar os erros aleatórios. Eu quero minimizar essas formas. Essa é sempre isso que a gente quer, tá? Então, gente, o delineamento mais simples, a forma mais simples da gente distribuir os tratamentos na hora de fazer um experimento, né? Pra gente fazer uma boa, porque assim, eu vou distribuir os tratamentos, mas eu quero o quê? Analisar esses tratamentos utilizando uma análise estatística, né? Então, para que a análise estatística, para que essa metodologia estatística seja aplicada aos resultados desse experimento, então a gente tem que obedecer 2 princípios básicos. Então, gente, o delineamento mais simples, presta atenção, o delineamento mais simples, ele vai existir 2 formas de minimizar, tá? Digamos que 2 princípios básicos para minimizar a variabilidade, que é a repetição e a casualização. Tá? Então, o delineamento mais simples tem que ter esses 2 princípios básicos da experimentação: repetição e casualização. Tá? Nós temos 3 princípios básicos que a gente vai ver aqui, que é a repetição, a casualização e o controle local. Tá? Bom, o controle local ele pode ter ou não ter, tá? Mas a repetição e a casualização tem que ter. Princípio básico para fazer um experimento. Tá? Bom, o que é repetição? Então, a repetição consiste em eu repetir um tratamento, né? Nós vamos repetir esse tratamento mais de uma vez. E por que a repetição ela é importante? Para que eu possa avaliar a variabilidade estatística, né? Quando a gente faz lá variância, as medidas de variabilidade, ou até mesmo a média, eu preciso ter números. Como que eu vou fazer a média de um único valor? Existe média de um único valor? Não. Né? Eu tenho que repetir, eu tenho que ter mais repetições para eu poder ter a média, para eu poder ter análises estatísticas, né? Então, para realizar testes estatísticos, eu preciso, então, da repetição. Então, quanto mais repetições, melhor. Mais precisas vão ser as nossas estimativas, tá? Então, quanto mais repetições, melhor. Só que nem sempre a gente tem como fazer muitas repetições, né? Tempo, dinheiro, a dificuldade de realizar esse experimento na prática não é tão simples, né? Mas quanto mais precisas vão ser. Então, nós precisamos da repetição para poder ter os testes estatísticos, para eu poder fazer análise estatística, né? Para estimar, então, os efeitos dos tratamentos, tá? O cálculo do tamanho da amostra também a gente utiliza, né? A gente já viu noções lá na estatística 1, né? E que não é tão simples, né? Porque o cálculo do tamanho da amostra ele vai exigir que a gente tenha noção de variabilidade desses dados para a gente poder aplicar lá na forma do tamanho da amostra. Tá? Bom, mas voltando então, princípio básico, repetição. Tá? Bom, então as principais finalidades da repetição são, né, permitir que se obtenha uma estimativa de variabilidade do erro experimental. Então, nós precisamos estimar o erro experimental. Se eu tenho repetições, melhor, né? Aumentar a precisão dos resultados de um experimento. Quanto mais repetições, melhor. Mais, né, eu vou estar próximo do que 1 ou 2 repetições. Permitir a estimação e teste de hipóteses sobre os parâmetros estudados, né? Por exemplo, média, proporção, né? Não tem como se eu não tiver repetições, tá? Casualização, né? O segundo princípio, então, básico de um experimento é a casualização ou aleatorização. Então, o que quer dizer isso quando a gente usa muito o termo casualizado ou aleatorizado, ou aleatorização? Aleatório, casual, né? Ele tem a ver com sorteio, né? Então, eu tenho que fazer o sorteio, é o princípio do sorteio dos tratamentos. E por que essa casualização ela é importante? Para que eu garanta que todos tenham a mesma chance,
né? Para que todas as unidades experimentais, nós vamos dividir lá, né? Canteiros. Digamos que eu tenha vários canteiros, para eu garantir, né, que todos eles tenham a mesma chance de ser designado um determinado tratamento. Que eu não estou influenciando nenhum, né? Eu não estou priorizando algum ou, né, um tratamento. Não. Então, a gente tem a casualidade. Então, gente, aqui é super importante, ó, eu vou destacar aqui, que a casualização, então, garante que unidades com características diferentes tenham igual probabilidade de serem designadas para diferentes tratamentos. Né? Então, é garantir que as unidades experimentais com características diferentes tenham igual probabilidade de serem designadas para os diferentes tratamentos. E ela é fundamental, gente, para detectar atender a suposição de que os dados oriundos de uma amostra aleatória. Então, a gente quer uma amostra aleatória. Quando a gente fala em aleatório, é isso. É o sorteio. Né? Eu não estou influenciando em nada, não estou tendenciando a nada, tá? Então, o princípio da causação é uma das principais contribuições dos estatísticos à ciência experimental, sendo um de seus expoentes do Ronald Fisher, tá? Então, a casualização, ela é super importante. É o sorteio. E o controle local. Ai, que desconfigurou, tá? Bom, então, lembrando que um delineamento, né, mais básico, ele tem que ter dois princípios: repetição e casualização, né? E aí nós temos ainda o outro princípio, que é o controle local. É quando a gente tem uma área, né, nós queremos dividir vários tratamentos, comparar vários tratamentos, né, numa determinada área, mas a gente observa que tem unidades ou parcelas, né, unidade experimental ou parcelas, que são homogêneas, que elas são parecidas entre si, né? Então, por exemplo, como eu falei, se nós temos uma área que ela é, né, digamos, bem íngreme, e a parte de cima, ela tem maior incidência de sol, ela fica mais seca, a parte de baixo fica mais úmida, fica água empoçada, né? Então, o que a gente faz? A gente faz um controle local. A gente divide em blocos. Essa parte de cima, eu vou dividir num bloco, a parte lá de baixo em um bloco. Só que quando a gente faz esse controle local, a gente precisa garantir que o ideal é que todos os tratamentos estejam nesse bloco. Então, nessa parte que tem água empoçada, se eu tiver 5 tratamentos, eu quero que os 5 estejam aqui. Então, a gente faz o sorteio dentro dos blocos. Ou melhor, né? Quando a gente tem um controle local, a gente chama, então, quando a gente une essas unidades, essas parcelas ou essas unidades experimentais que são homogêneas, no caso, que estão todas aqui úmidas, com água empoçada, a gente chama de bloco, tá? Então, chama de bloco 1. São todos que estão que tem essas mesmas características de umidade. Então, eu vou chamar de bloco 1, por exemplo, bloco 2, bloco 3, sei lá, né? Mas vou chamar de bloco. Só que o ideal é que eu divida esse bloco com todos os tratamentos, que todos os tratamentos estejam dentro do bloco, tá? E dentro do bloco 2, dentro do bloco 3, dentro do bloco 4. E aí a gente faz o sorteio dentro dos blocos. Então, também chamadas de blocos. Então, quando o bloco contém todos os tratamentos uma única vez, ele é chamado de bloco completo, tá? Em caso, às vezes, pode acontecer de não ter como fazer um tratamento dentro dos blocos, a gente chama de blocos incompletos. Então, delineamentos em blocos incompletos. É quando não tem como ter todos os diferentes tratamentos dentro do bloco, tá? Então, digamos que no exemplo, desejamos estudar a produção por metro quadrado, né? Produção está entre parênteses Y. Por que está entre parênteses Y? Porque é a variável resposta. O que a gente quer estudar, então? Nós queremos estudar a produção, a minha variável resposta, por metro quadrado. Então, provavelmente, esse metro quadrado é minha unidade experimental, né? Então, de certa cultura, considerando 3 níveis de dosagens, A, B e C, de certo fertilizante. Então, ó, qual é o fator que nós estamos estudando? Dosagens, né, de fertilizante. Nós usamos um fertilizante e nós temos 3 dosagens, então nós vamos ter 3 tratamentos. Dispomos então de 6 canteiros para o experimento, onde podemos fazer 2 replicações para aleatorizar o tratamento a ser aplicado a cada canteiro. Então podemos fazer uso de números aleatórios a seguir reproduzido uma linha de quadros números aleatórios. Então assim, digamos que eu tenha, ele falou lá que ele tem 6 canteiros. E eu tenho 3 tratamentos. 3 dividido por 2, por 6 dividido por 3, 6 canteiros dividido por 3 tratamentos, eu posso ter 2 repetições, tá? Então, aqui, ó, o que ele faz? Primeiro, a gente coloca o quê?
Primeiro, a gente pode colocar tanto faz a ordem, tá, gente? Mas eu vou chamar aqui, ó, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czinho e Czinho. São os tratamentos. 2 repetições de cada um. Então, como que eu vou saber qual tratamento vai estar em cada canteiro? Eu tenho 6 canteiros. Então, eu posso fazer um sorteio de números aleatórios de 1 a 6. Vocês podem colocar num papelzinho de 1 a 6, ou utilizar uma tabela de números aleatórios, ou usar a calculadora número aleatório, eu faço um sorteio. Então, aqui nesse exemplo da forma que está essa ordem aleatória, eu fiz um sorteio de 1 a 6. De 1 a 6, o primeiro papelzinho, digamos, ou o primeiro número aleatório que eu peguei foi o 2. Significa que no canteiro 2, eu vou ter o tratamento A, tá? Aí aqui o outro, fiz o sorteio, caiu o número 4. Significa que o canteiro 4 vai receber o tratamento A. Seguindo o sorteio aleatório, né? Aqui eu tive o 5. Então, significa que o 5 vai ter o tratamento B. Na sequência, outro sorteio foi o 3. Significa que no canteiro 3 eu vou ter o tratamento B. Que no canteiro C eu vou ter o tratamento 1. E no canteiro 1 eu vou ter o tratamento C. E no canteiro 6 eu vou ter o tratamento C também. Então, aqui eu fiz um sorteio aleatório. Então, o que eu tenho aqui? Quais princípios básicos eu tenho aqui? Os 2 princípios, né? Eu tenho a repetição, porque eu tenho 2 vezes a repetição de cada tratamento. E eu fiz o sorteio, que é a casualização. E aí, eu vou distribuir isso aqui lá nos meus canteiros, tá? Essa forma de distribuir, gente, se chama também croquis, né? Vocês já ouviram falar o termo croquis, que é como a gente vai fazer a divisão, né? Então, a gente faz na mão, né? Enfim, da área, desenha mais ou menos, né? Como for a divisão. E aí faz o sorteio e depois vai lá, você vai destacar, vai anotar lá, né? Qual vai ser o tratamento, aí, né? É outra questão, tá? Bom, agora, se, por exemplo, eu quisesse dizer que... se eu quisesse chamar os tratamentos 2, 1 e 3, né? De bloco 1. Digamos que eles são parecidos homogeneamente, né? Que eles tenham uma característica espacial, né? Ou de área semelhante, né? Como eu comentei antes, ou a iluminação, né? Fertilidade, né? E eu queira chamar ele de bloco. Então, eu posso chamar... eu percebi que o canteiro 1, o 2 e o 3 são semelhantes. Então, eu chamei eles de 1, 1. Por isso que apareceu aqui, ó, bloco 1, 1, 1. Tratamento A, B, C... E o canteiro 2, 1, 3. Então, o canteiro 2 e o 3 pertence ao bloco 1. O canteiro 4, 5 e 6, por exemplo, vai pertencer ao bloco 2, porque eles são semelhantes, né? A característica dele do espaço. Bom, calma, né? Isso aqui é só para mostrar para vocês que aqui, no caso, eu teria os 3 princípios da experimentação. Né? Os 3 princípios básicos da experimentação. Que seria o controle local, porque eu criei blocos, né? Eu agrupei as unidades experimentais que são semelhantes, no caso, eu agrupei os canteiros 1, 2 e 3, porque eles são semelhantes, chamei de bloco. Eu tenho a casualização, no caso, né, que eu fiz um sorteio, e tenho a repetição. Nós temos 2 vezes cada um dos tratamentos, tá? Só pra gente ter alguns exemplos de como ficaria, né, como poderia ser o nosso croquis, né, e depois distribuir isso lá no nosso campo experimental, né. Então, a gente precisa ter sempre, né, quando a gente for fazer um delineamento, um experimento, a gente sempre tem que pensar na minimização dos erros. A gente sempre quer minimizar os erros aleatórios. O que significa isso? A gente quer minimizar o que a gente não está controlando, né, ou o que é difícil, ou, né, o máximo possível. Então, para controlar, para mim ter um delineamento, né, minimizando o máximo, o que a gente vai ter que observar? A uniformidade das parcelas experimentais. O ideal seria que todas as unidades ou todos os canteiros fossem homogêneos, né? As parcelas de tamanho adequado, o uso de bordaduras, utilização de número adequado de repetições e de preferência igual para todos os tratamentos, né? Sim, né? A gente sempre quer manter a igualdade entre os tratamentos. Então, se eu repetir tanto no tratamento, eu vou repetir tanto no outro, tanto no outro. E quanto mais repetições, melhor, né? Não posso ter 1, 2 repetições e deu, tá suficiente. Uma nem dá, né? 2 repetições não dá.
né? Mas por que igualdade? Claro que quando a gente for fazer análise, a gente vai ver ao decorrer do tempo, nos delineamentos, que às vezes tem tratamentos que têm diferentes repetições, né? Enfim, ou porque perdeu, muitas vezes a gente pode perder uma informação, sei lá, deu uma tempestade, né? E vento e derrubou uma parte lá, quebrou, caiu, você perdeu. Tem várias formas de perda, né, gente? Vocês vão ter que lidar com isso também, né? Então não tem como a gente fugir. Então a gente vai observar que muitas vezes a gente vai ter diferentes números de repetições de tratamentos. Pode ser em função das perdas, tá? Mas o ideal é que sejam todos iguais. Então, o manejo, na hora de cuidar das unidades experimentais de forma homogênea, eu tenho que tratar todos eles da mesma forma, né? Então, a mesma quantidade de água, a mesma quantidade de sol, a forma que eu vou cuidar de todas as unidades experimentais tem que ser da mesma forma. Eu não posso cuidar melhor de uma, melhor de outra, para priorizar algum tratamento que eu queira mostrar. Não, né? A gente tem que tentar a uniformidade, tá? O uso de elemento estatístico adequado para as condições de realização do experimento, de forma de obter o melhor aproveitamento dos resultados, né? Então, tudo isso tem que ser feito antes, todo esse delineamento. O que aconteceu aqui, não sei. Então, lembrando, então, que o planejamento do experimento devemos ter sempre, primeiro, sempre é reconhecer, estabelecer e delimitar claramente o problema, tá? Identificar os possíveis. Então, reconhecer, estabelecer e delimitar claramente o problema, as hipóteses, identificar os objetivos, qual é a variável resposta, né? Qual é as covariáveis, né? Aqui, segundo passo, identificar os possíveis fatores que podem afetar o problema em estudo. Então, identificar tudo antes, o que será que pode influenciar ou não, né? As covariáveis, o que eu posso registrar, né? Tudo isso a gente tem que entender antes. Verificar quais fatores poderão ser mantidos fixos, né? Depois a gente vai ver melhor esse negócio de efeito fixo. Identificar para cada fator o intervalo de variação e níveis que serão estudados. Então, observar os níveis de cada um, né? No caso lá, as diferentes dosagens. Não é começar o experimento e depois eu ver o que vai dar e vou incluindo. Não, a gente tem que planejar antes. É por isso que é planejamento experimental. Tá? Escolher um projeto experimental adequado, isto é, saber como combinar os níveis e os fatores de forma que se possa resolver o problema proposto com o menor custo possível, é óbvio, né? Escolher a resposta adequada, ou seja, a variável y que mede adequadamente o resultado, sim, né? A variável resposta, depois a gente vai ver melhor, mas a gente tem que pensar nela antes para ver como que eu vou medir e se ela realmente vai traduzir o que eu quero, né? A qualidade, o desempenho, enfim, do que eu quero, né? E planejar como será a análise dos dados do experimento. Depois aqui eu vou passar para vocês uma atividade, tá? Então, só para relembrar, né, os princípios da repetição, os princípios básicos da experimentação, que é a repetição, casualização e controle local. Tá? O controle local, muitas vezes, a gente chama de blocos, né? A gente vai atribuir blocos. Então, o princípio da repetição. Por que eu tenho que repetir? Né? Porque ao compararmos, por exemplo, dois herbicidas, eu tenho herbicida A e tenho herbicida B, aplicados em duas parcelas, perfeitamente homogêneas. Então, um recebeu A e outro recebeu B. Eu só apliquei uma vez, né? Então, se eu só aplico uma vez, gente, não é suficiente, deixa eu destacar aqui, não é suficiente para que possamos concluir que o mesmo é mais eficiente, pois esse seu melhor controle poderá ter ocorrido por simples acaso, né? Então, gente, só tenho uma repetição, ó, só tem um desenho aqui embaixo, ó. Eu tenho, digamos, um canteirinho aqui no A e um canteirinho aqui no B. Eu só tenho uma repetição pro A, uma repetição pro B. Se um deles é melhor que o outro, se um deles apresentou resultado melhor que o outro, isso pode ser dado ao acaso. Não necessariamente porque realmente um é melhor que o outro, porque eu só tenho uma repetição, tá? Então, esse aqui seria um experimento básico, que não me interessa. Então, nós precisamos ter o quê? Uma repetição. Então, no momento que eu tenho repetições, aí sim, né? Porque se eu tenho repetições, o que eu posso observar? Então, se os dois herbicidas forem aplicados a várias parcelas, como nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 o A e 6 o B, né? Se eu verificasse, por exemplo, que o herbicida A apresenta em média maior controle do que o B, existe já um indício de que ele é mais eficiente, né? Porque eu tenho repetições. Então, não é simplesmente dado ao acaso, tá? Então, vou calcular a média aí. Vou calcular a variabilidade, vou calcular a média.
Então, lembrando que o princípio da repetição consiste na reprodução do experimento básico e tem por finalidade propiciar a obtenção de uma estimativa do erro experimental. Então, quanto mais repetições, então a gente quer estimar o nosso erro experimental. E o casualização, né? A mesma coisa da casualização. Mesmo, então, que eu tenha aqui, ó, um princípio básico, apenas o A e o B, né? Então, para evitar que um dos herbicidas seja sistematicamente favorecido por qualquer fator externo, nós procedemos à casualização dos herbicidas nas parcelas, né? Por que isso? Por exemplo, se eu não fizer a casualização, eu posso estar influenciando e colocar um herbicida em canteiros, né, ou unidades experimentais, onde não tenha praga, né? Enfim, onde seja tudo controlado. Então, qual é a probabilidade dele ser favorecido? É bem maior. Então, como que eu vou saber se foi o efeito do herbicida ou foi o fato de ele estar bem? É a mesma coisa as pessoas. Se eu pegar um grupo de pessoas e dar um medicamento para ela, sendo que a maioria das pessoas saudáveis caiu num dos tratamentos, como que eu vou saber se foi o tratamento ou porque as pessoas estavam saudáveis? Tá? Então, aí entra a casualização, para não ter favorecimento. A gente faz o sorteio, tá? Então, aqui a gente teria, ó, nesse exemplo aqui, eu teria o princípio da repetição, porque eu tenho vários Azinho aqui na de cima, vários Bzinho aqui, né? E tá tudo sorteado, ó, diferente do anterior, que era tudo A, B, B, B. Então, agora, se fez o sorteio dos tratamentos, né? Então, aí nós temos o princípio da repetição e da casualização, tá? E o princípio do controle local seria o quê? Né? Digamos que eu vou dividir em áreas. Esse aqui são áreas mais parecidas, então vou chamar de bloco 1, vou chamar de bloco 2, vou chamar de bloco 3, vou chamar de bloco 4, bloco 5, bloco 6. Também vai auxiliar, se eu sei o uso do bloco, ele só é interessante se eu sei que tem parcelas que são homogêneas entre si, que eu posso agrupar elas, criando um bloco. Senão não faz sentido, tá? Senão é uma desvantagem, não tem vantagem. Tá? Só tem vantagem quando eu posso agrupar, então. Tá? Então, aqui nós temos os blocos 1, bloco 2, bloco 3, bloco 4, bloco 5, bloco 6. Tá? Bom, relação entre os princípios básicos da experimentação e os elementos experimentais. Então, o que a gente vai estudar? Digamos que toda a parte, então, de experimentos que a gente vai usar para comparar grupos ou tratamentos, né? Então, eu quero comparar tratamentos. Tratamento A, B, C e D. Eu quero saber se existe diferença entre eles. Então, o que a gente está atribuindo quando eu tenho controle da repetição e casualização? Então, toda a parte de delineamento para comparar a média de tratamentos, quero saber se existe diferença entre a média de A, entre a média de B, entre a média de C, entre a média de D. Né? Então, para comparar essas médias de tratamento, que vai ser, qual é a teoria que nós vamos utilizar? É a chamada análise de variância, né? Por que análise de variância? Porque é a decomposição da variabilidade. Que variabilidade é essa que a gente vai decompor? Nós temos a variabilidade total do meu experimento, de tudo que acontece lá, né? E nós temos a variabilidade do que a gente está observando, né? Que a gente chama de fatores controlados. Por exemplo, eu estou controlando o tratamento A, B, C, D. É esse que eu estou controlando, é esse que eu estou observando, é esse que eu estou manejando. É esse manejo que eu estou tendo. Tá? Então, nós vamos decompor a variabilidade total de tudo que a gente está analisando em fatores controlados, que é o que a gente conhece, que é atribuído aos tratamentos, muitas vezes, e o que a gente desconhece, que a gente chama de natureza aleatória, que tem a ver com os erros aleatórios, que são os fatores não controlados. Então, tudo que é fatores não controlados vão entrar no erro, na margem de erro, né? Então, é isso. A gente vai decompor a variação total, essa que é a lógica, e nós vamos decompor a variância do tratamento e a variância dada ao acaso. Tá? É isso que ele quer dizer. E aí a gente vai chegar num quadrado de resíduos, né? Então, a causa de variação, qual é a causa de variação que a gente vai ter? Nós temos as causas de variações dos tratamentos, né? Então, a gente sempre vai ter, ó, total. Então, lembrando que toda teoria que a gente vai analisar é de variabilidade. A gente vai ter uma variabilidade total de tudo que ocorre nos experimentos, dado todas as variáveis. Só que a gente vai dividir o que a gente sabe, que é o que a gente está controlando, no caso aqui, para o princípio básico,
O experimento de delineamento básico, que é de repetição e casualização, a gente vai ter o tratamento. Então, nós vamos separar entre tratamento, que é o que a gente está controlando, e o que a gente não está controlando, que se chama resíduo ou erro, tá? Então, a gente vai ter essas duas decomposições. E aí, eles falam muito em graus de liberdade. Grau de liberdade é o denominador, e soma de quadrado os resíduos, soma de quadrado o tratamento. Vou explicar melhor isso para vocês na outra área, na outra aula. Mas isso tudo tem a ver com a variabilidade, com a variância. Soma de quadrados, que é o que está no numerador da variância, dividido pelo denominador da variância. Tá? Que é o que está no denominador, que era o grau de liberdade. Lembra que a gente usava lá na variância n-1? Então, grau de liberdade, ele é muito útil. Tá? E que a gente vai chamar de GL, né? Grau de liberdade. E aí a gente vai ter uma tabelinha, que é só uma redução. A tabela não está completa, mas a gente vai usar a tabela de análise de variância, ou tabela de ANOVA, que tem a ver com essa decomposição da variabilidade. O delineamento bem mais simples, então, vai ter essa decomposição aqui, tá? Pra gente fazer o teste e saber se existe diferença entre os tratamentos ou não, tá? Mas isso a gente vai ver na próxima aula, tá? Na parte de análise de variância e delineamento simples. E quando a gente tem os blocos, tá? Então, além da repetição e da casualização, eu tenho mais os blocos, né? Aí a gente vai ter assim, né? Causa de variação, acho que eu não tenho aqui, mas seria de blocos, né? Tratamentos, blocos e resíduo e total, tá? Aí eu vou explicar melhor para vocês essa parte de graus de liberdade, da análise de variância na próxima.